Se você se interessa por geopolítica, por eventos proféticos ou simplesmente quer entender o que está realmente acontecendo no mundo, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa saber disso e se inscreve no canal. O caçador de histórias. O que está se desenrolando agora entre Israel e Irã pode ser um dos momentos mais importantes da nossa geração, talvez até da história da humanidade. Então, presta atenção. Tudo começou como mais um capítulo no ciclo interminável de tensões no Oriente Médio. Em outubro de 2023, o grupo extremista Hamas lançou um ataque surpresa e brutal contra Israel. Centenas de terroristas invadiram cidades fronteiriças, assassinaram civis, sequestraram mulheres, crianças e idosos. Foi o maior massacre contra judeus desde o Holocausto. O mundo assistiu horrorizado. Israel, como era de se esperar, respondeu com força total. Bombardeou Gaza intensamente. Destruiu túneis, neutralizou alvos estratégicos. Mas o que ninguém imaginava era que aquele evento abriria as portas para um conflito muito maior, envolvendo atores globais e potências regionais. E foi exatamente isso que aconteceu. O Irã, que há décadas financia o Hamas, o Hezbollah e outros grupos extremistas, passou de bastidores para o palco central do confronto. A retórica mudou. As ameaças deixaram de ser apenas palavras, e a guerra entre Israel e Irã começou de fato. Agora, em junho de 2025, Israel lançou a Operação Rising Lion, um ataque cirúrgico e massivo contra mais de 100 alvos militares e nucleares iranianos. Alvos em Natanz, Esfahan, Fordow, todas cidades com instalações nucleares secretas foram bombardeadas. Bases da Guarda Revolucionária foram reduzidas a escombros. Vários generais e cientistas nucleares iranianos foram mortos. Foi um ataque ousado, coordenado, que demonstrou que Israel está disposto a fazer o que for preciso para impedir que o Irã construa sua bomba atômica. A resposta do Irã veio rapidamente. Centenas de mísseis e drones foram lançados contra Israel. Tel Aviv, Jerusalém, Bat Yam, Galileia, cidades atingidas diretamente. O sistema de defesa israelense, o famoso Iron Dome, não conseguiu interceptar tudo. Pelo menos 13 civis morreram, entre eles crianças, e centenas ficaram feridos. E os ataques continuam. Israel respondeu novamente, atingindo refinarias de petróleo, instalações de radar, centros de inteligência e até a sede do Ministério da Defesa em Teherã. Mais de 78 mortos e 300 feridos no Irã só nos primeiros dias. E agora, a ameaça é clara. O Irã promete atacar bases dos Estados Unidos, Reino Unido e França caso apoiem diretamente Israel. Em resposta, o Reino Unido já posicionou aviões de guerra em Chipre. E os Estados Unidos aumentaram sua presença militar na região. Estamos diante de um cenário que não é mais apenas regional. Isso já é um conflito internacional com potencial de se tornar uma guerra de proporções globais. E muitos estão chamando isso de o prelúdio da Terceira Guerra Mundial. Mas não é só na política que as coisas estão ficando intensas. Muitos estão olhando para esses eventos e fazendo conexões com as profecias bíblicas. A Bíblia fala sobre conflitos no Oriente Médio, sobre nações se levantando contra Israel, sobre guerras e rumores de guerras nos últimos tempos. Em Ezequiel 38, por exemplo, lemos sobre um exército vindo do norte, formado por várias nações, que se levanta contra Israel nos últimos dias. Será que estamos vendo isso se cumprir? Seria o Irã parte dessa coalizão profética? E o envolvimento de nações como Rússia, China e Turquia? Estaria tudo isso conectado a esse cenário profético?
E não podemos deixar de mencionar uma das profecias mais misteriosas e impactantes da Bíblia, Gog e Magog. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, é descrita uma guerra nos últimos dias, onde um líder chamado Gog, vindo da terra de Magog, localizada ao norte de Israel, se une a uma coalizão de nações para atacar o povo judeu. Muitos estudiosos acreditam que Magog representa a região da Rússia, e que essa coalizão pode incluir Irã, antiga Pérsia, Turquia, Sudão, Líbia e outras nações muçulmanas. Essa profecia fala sobre um ataque massivo contra Israel, que surpreendentemente será frustrado por uma intervenção direta de Deus, causando um terremoto, pragas e destruição sobrenatural dos exércitos inimigos. E o mais assustador é que hoje, em 2025, estamos vendo alianças se formando exatamente entre essas nações, todas com um discurso anti-Israel, todas se aproximando militarmente e economicamente. Estaríamos então presenciando o prenúncio da guerra de Gog e Magog? Essa não é apenas uma especulação religiosa, é uma análise profética que vem se tornando cada vez mais atual diante dos olhos do mundo. Mas Gog e Magog não aparecem apenas no Antigo Testamento. Eles retornam no livro do Apocalipse, capítulo 20, em um cenário ainda mais sombrio e apocalíptico. Lá, após o reinado milenar de Cristo na Terra, Satanás é solto por um breve período. E o que acontece? Ele sai a enganar as nações e reúne Gog e Magog para a batalha final. Diz o texto que essas nações se espalham pela terra como a areia do mar, cercam o povo de Deus e a cidade amada, Jerusalém, em uma tentativa de destruir definitivamente os justos. Mas o fim dessa batalha é fulminante. Fogo desce do céu e consome todos os inimigos, e Satanás é lançado para sempre no lago de fogo. É um cenário de confronto total entre as forças das trevas e o reino de Deus. Muitos estudiosos interpretam essa repetição de Gog e Magog como símbolo das forças do mal organizadas contra Deus e seu povo, independentemente da época, enquanto outros acreditam que representa literalmente as mesmas regiões e culturas que se levantarão duas vezes, uma antes do milênio, como em Ezequiel, e outra no fim dos tempos. Seja como for, o nome Gog e Magog continua sendo um alerta profético de que o mundo, mais cedo ou mais tarde, se unirá em guerra contra Israel e contra os princípios divinos. E a cada conflito que vemos hoje, principalmente com o Irã ameaçando Jerusalém, parece que estamos cada vez mais próximos desse cenário. Israel, para muitos estudiosos, é o relógio profético do mundo. Quando Israel se move, o mundo treme. E agora, ele está em guerra direta com um país que busca sua aniquilação desde sempre. E enquanto isso, o restante do mundo parece distraído. Debates fúteis nas redes sociais, entretenimento de massa, escândalos políticos. A maior parte das pessoas nem sabe o que está acontecendo de verdade. Não percebem que estamos à beira de um colapso global. O petróleo já começou a disparar, as bolsas estão instáveis, os líderes estão trocando acusações. E se esse conflito se expandir? E se o Irã realmente atacar bases americanas? E se Israel usar armamento nuclear tático para neutralizar as instalações subterrâneas do Irã? O que impediria que outros países se envolvessem? O que impediria que a Rússia, a China, a Turquia ou até a Coreia do Norte se aproveitassem desse caos? Parece um tabuleiro de xadrez sendo montado diante dos nossos olhos, e poucas pessoas conseguem enxergar as peças se movendo. Será que tudo isso é apenas mais uma escalada temporária? Ou será que estamos, sim, assistindo ao nascimento da Terceira Guerra Mundial sem que a maioria perceba? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que essa guerra entre Israel e Irã pode ser o início de algo muito maior? Que estamos vendo não apenas um conflito militar, mas talvez o cumprimento de antigas profecias? E mais uma vez, se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo porque pouca gente está falando disso com clareza. Se inscreve no canal porque a gente vai continuar acompanhando cada passo dessa guerra e revelando o que a grande mídia não quer que você veja. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus nos proteja.